Bom, gente, Câmara Esportiva de volta, nesta quinta-feira, 18 de maio de 23, pontualmente 13 horas mais 22 minutinhos. Nós falamos no primeiro bloco, né, do nosso aniversário, está longe ainda, né, mas eu fiz um comentário aqui, mais um aniversário que se aproxima lá em novembro, dia 1º de novembro, né, de 2006. O Juliano falou 18 anos, mas não, são 17 anos. Né, vamos completar 17 anos à frente aí do Câmara Esportiva, né? Eu e essa grande equipe que nós temos aqui. Está dizendo que falei errado. Tá bom. Mas o certo é isso, são 17 anos. Que bom, né, gente? Que bom. E graças a você que nos acompanha, amigo telespectador, né? Com a sua preciosa audiência. Legal. Ó, esse bloco aqui que nós vamos começar agora, que é a sala de visitas, eu também dou um grande valor para isso, que é o espaço que nós destinamos a receber aqui autoridades do esporte, personalidades, gestores, técnicos, atletas, enfim, né? E somos surpreendidos, né, a cada programa com pessoas, né, envolvidas com o esporte da cidade, muitas delas, né, muitas vezes no anonimato, enfim. E acho que nós fazemos isso com uma certa obrigação, um certo dever, né, de mostrar tudo isso, porque pouco se fala do esporte que não seja o futebol, né? Porque o futebol a gente fala em todas as emissoras, em todos os periódicos da TV, imprensa escrita falada, televisado, mas do esporte amador pouco se fala. E temos que falar, né? Temos que falar para que se crie aí uma vitrine positiva, para que tenhamos, então, pessoas apostando na ideia do esporte do Brasil, não é isso? Acho que é esse o raciocínio. Mas, enfim... mais uma vez, o prazer de receber aqui o professor Eduardo Espósito, que está à frente de uma divisão de extrema importância, que é justamente a divisão do esporte de competição, não é isso? Boa tarde, Ulisses. Obrigado pelo convite de novo. Boa tarde. Isso aí. Você já esteve aqui várias vezes, mas eu acho que sempre vale, né, para que o telespectador fique em sintonia a partir de agora com a gente, falar um pouquinho da tua história. Você é um profissional de educação física. Dá uma pincelada aí na tua história. Bom, eu me formei em 2002, já Sim. tem um tempinho, na FEFIS, a saudosa FEFIS em Santo André. André. Dei aula lá uma época. E desde que eu me formei, na verdade, desde 2000 eu atuo com a educação física, Sim. atuei direto. Tenho muitos colegas que abandonaram a área, foram para Sim. outras áreas, mas eu me mantive. Eu comecei dando aula de eventual no estado, professor eventual, depois peguei aulas no estado. Em 2007, se eu não me engano, 2005, eu comecei como coordenador do CEL Meninos em São Paulo, coordenador Sim. de projetos de esporte e lazer. Foi quando eu comecei a minha parte de gestão esportiva. Sim. Fiquei até lá 2011. 2011 eu saí do CEL e entrei no SESI. No SESI eu fui orientador de esportes e lazer por 8 anos, fiquei lá até 2019. Paralelo a isso, eu entrei na Prefeitura de Guarulhos e Sim. estava como professor. Sim. 2019 eu saí do SESI. Empreendi um trabalho com uma academia, né? Saí do SESI, entrei numa academia e continuei trabalhando em Guarulhos. Sim. 2020 veio a pandemia, a Sim. academia que eu estava trabalhando fechou e eu fiquei só na prefeitura. Em 2021 eu fui chamado para trabalhar na secretaria com projetos de incentivo, projetos de incentivo estadual e federal. E em 2022, meados de 2022, eu recebi o convite para chefiar a divisão de esportes. Bacana. E estou até agora aqui. Bacana, né, gente? Legal. É bom saber a gente, né, passar para o telespectador essas informações. Somos aí, temos muita visibilidade com a classe estudantil, acadêmicos, inclusive de educação física, né? E a gente informar, né? O pessoal acha que professor de educação física é só aquele que pega um apito na boca e vai dar uma aula numa quadra, numa piscina, mas não, né? Tem muito mais coisa. Tem a atuação do professor de educação física tem uma vertente muito grande, né? E o exemplo disso que eu estou dizendo está aqui o professor Eduardo, né? Atuou dando aula, começou na rede estadual de ensino. Comecei na rede estadual, dando aula para o fundamental, médio, academia, criança, adulto, gestão, terceira idade. Né? Agora na área de gestão. Muito legal. Foi mais ou menos o caminho que eu desenhei, né? Quando abracei também a profissão. Eduardo, nós noticiamos aqui no primeiro bloco a participação de Guarulhos nos Jogos da Juventude. Isso, né? Isso. Que é um trabalho que já começa dando resultado daquilo que é feito na base, né? Que é uma categoria abaixo do que a gente entende como categoria principal. E fiquei surpreso e satisfeito, né? Embora as finais não tenham sido muito positivas para Guarulhos, não foi mas foram muito. finais, né? As equipes que chegaram nas finais, isso tem que ser muito valorizado, né? Então eu chamei a atenção para isso aqui no primeiro bloco, né?
qual é a tua visão disso? O que o professor Eduardo fala sobre essas finais aí dos Jogos da Juventude? Ulisses, o trabalho que vem sendo realizado pelas entidades, junto às modalidades, né, pelos técnicos, é um trabalho que está sendo reconhecido agora. Sim. Então, tivemos um período de pandemia onde tudo parou, tivemos um período complicado no ano passado, que as equipes ficaram sem saber o que fazer, né? E para esse ano, já dentro do escopo que nós desenhamos na Secretaria, o planejamento para 2023, tinha a participação obrigatória nos Jogos da Juventude, regionais e abertos. Então a gente já tinha alinhado isso no edital do chamamento. Sim. E aí as equipes já, as entidades que venceram o chamamento já estavam preparando as equipes para essas competições. E os Jogos da Juventude são equipes sub-19, então tem o sub-21 e logo depois o adulto na maioria das modalidades. Então são equipes que já vêm de uma base, né, já vêm de uma vivência de competição. E são as equipes que amanhã, ano que vem, daqui 2, 3 anos, estarão disputando regionais e abertos. E eu acho que o trabalho foi muito positivo. Como nós pontuamos aqui na outra vez que eu vim, tivemos a fase sub-regional primeiro, onde disputamos contra Cajamar, Franco da Rocha, Caieiras, Mairiporã, sendo que nessa fase sub-regional nós conseguimos passar em todas as modalidades, sem exceção. E agora na fase regional nós já abre um pouco o leque, já pega o pessoal do ABC, Osasco, Mogi, onde já temos programas de esporte também bem estruturados como Guarulhos, então a gente pega equipes que já têm mais experiência, mais treinamento e mais técnica, mas no geral eu acho que foi um resultado muito bom. Sem dúvida. As equipes que nós pegamos ontem não foram equipes fáceis, Santo André no vôlei masculino, São Bernardo no vôlei feminino, Tabuão no futsal feminino. Todas cidades com estrutura muito positiva, né? Isso. Na questão do esporte. Então, assim, Mogi no basquete, só o futsal que me fugiu agora, com quem que jogou. Quem foi a produção adversária da quem foi o futsal masculino? Me fugiu o adversário. Com quem que nós jogamos ontem? Guararema. Também uma equipe muito boa. Adversária nossa histórica. Então, eu acho que, apesar da gente não chegarmos em todas as finais, né, não passarmos, eu achei que o resultado foi muito bom, muito bom. Está todo mundo de parabéns. É legal. Parabéns às equipes todas. Quando o professor Eduardo fala das equipes que nos representam, até vou aproveitar a sua presença, é aquela história que a gente vem noticiando já há vários meses, né, já há alguns anos, que é o chamamento público, né? Exatamente. É um dispositivo que a administração pública utiliza para que clubes da cidade participem da gestão do esporte da cidade, não é isso? É isso mesmo. Legal. E já foi colocado em prática agora, né? Já, os Jogos da Juventude já foram 100% suportados com o dinheiro do chamamento público desse ano, então as entidades, elas receberam o primeiro repasse, se não me falha a memória, 25 de março, eu acho que foi em dia 25 de março, receberam já, e aí os Jogos da Juventude, o transporte, a alimentação, né, toda a estrutura já está sendo suportada pela verba do chamamento público. Então isso está dentro do edital, é obrigatório para que todos participem, né? Então o chamamento público já estamos usando o chamamento para obter esses bons resultados no Jogo da Juventude. Legal. E olha, eu vou te parabenizar publicamente, viu, Obrigado. professor? Porque o que a gente tem ouvido aí, a produção está aqui, das pessoas que estão envolvidas, é que realmente vocês efetuaram uma mudança muito positiva, né? Tivemos um período meio que dificuldades, né, das conversas, das coisas que nós imaginávamos, né, que poderiam acontecer, mas não aconteciam, e vocês deram uma virada no jogo aí. Parece que o ambiente está muito bom e legal, né, porque pelo que nós estamos ouvindo aqui, vocês estão permitindo que todos os envolvidos tenham voz, né, que as pessoas se manifestem. Eu acho que o esporte trata muito disso, né, trabalho em equipe, não é isso? Sim, inclusive o chamamento esse ano ele foi construído baseado nas necessidades das entidades que elas mostraram no ano passado. Então, quando teve o chamamento passado, a gente viu que não estava dimensionado da maneira correta. Muitas modalidades que nem existiam, modalidades com pouco dinheiro, outras com muito. Então, baseado, desde que eu assumi a chefia da divisão em junho de 2022, julho de 2022, eu já comecei a trabalhar, estava diretamente relacionado e eu via as necessidades das equipes. Então, quando nós decidimos, o William, o diretor, o Adriano como secretário, fazer um novo chamamento, então eu
peguei tudo que aconteceu no ano passado, desenhei a questão de verba, conversei com as equipes, eu falei, olha, pro ano que vem é assim que vai funcionar, tem dinheiro para isso. Conversei com todo mundo e fiz um alinhamento geral. Todos tiveram voz. Sim, que bom. Legal. Todos falaram, e agora aí o chamamento tá em andamento, com todas as equipes atendendo o que nós pedimos, que foi o Juventude Abertos Regionais, que é o obrigatório, e também fazendo o seu planejamento num paulista, num regional, de repente aí num brasileiro, né? Tudo acontecendo. Até para ilustrar o que o professor está colocando, para que você realmente tenha o entendimento pleno dessa estrutura, a Secretaria de Esportes, ela executa nos seus diferentes núcleos um trabalho em diferentes modalidades. Mas também temos clubes na cidade. Então, o chamamento é uma forma de você trazer todo mundo para um caminho único, né, de participação, até porque você não pode mais hoje competir como Prefeitura Municipal de Guarulhos, né? Você tem que ter, nos órgãos especializados, que são as federações esportivas, a participação se dá com clubes. Por isso, o chamamento, para que clubes então venham, sejam articulados na gestão da secretaria, né, e que no trabalho em conjunto nós tenhamos aí as participações, não só nos jogos promovidos pelo governo do estado, mas também pelas diferentes federações, confederações. Eu acho que é isso. E que bom, né, que temos clubes que abraçam essa ideia, né, porque o problema do Brasil, né, o Brasil não é um país de clubes, né? Então o pessoal tem que ir lá. E vocês fazem um trabalho interessante que muitas vezes o clube não tem a modalidade, mas acaba que abraça, né? Uma responsabilidade com a orientação e supervisão de vocês. Nós temos nesse chamamento nós temos esses dois formatos. Nós temos entidades que trouxeram a equipe, né? Um exemplo é o Impro, que o futsal masculino de Guarulhos é histórico e a praia, da né, Impro, do pessoal da Impro. Outro exemplo é a Apache Basque, que o basquete, todo o trabalho do basquete, as equipes são da Apache Basque. Mas temos outras situações em que as equipes são da prefeitura e as entidades vieram apenas para fazer o gerenciamento da verba. Então, um exemplo, a própria Apache Basque pegou também a natação e o tênis de mesa. Né? A Aprove, o vôlei feminino, a Aprove está trabalhando com o vôlei feminino, que é da prefeitura. E o vôlei masculino é o Vedacity, né? O Sub-21 do Vedacity, Sub-19. Outra, a Azufan, que é do atletismo, as equipes são da prefeitura. A Azufan vai lá e paga a conta. Então, a maioria das equipes são da própria prefeitura, com técnicos da prefeitura, treinando nos próprios da prefeitura, e aí a entidade entra como um agente financeiro mesmo, para receber a verba e fazer a gestão da verba. Bem lembrado, né? E algumas entidades têm as equipes, né? Quando o professor fala que a entidade foi lá e pagou com o repasse que é feito. Com verba pública. Com verba pública. Com uma destinação que existe uma regra para isso, com prestação de contas. Exato. Não é? E isso vale por um ano, né, professor? Esse chamamento é válido por um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Legal. Então a gente esse ano nós vamos analisar. As prestações de contas, como você mencionou, agora são mensais, então facilita muito o nosso trabalho. O uso da verba pública tem que seguir os princípios de impessoalidade, economicidade, improbidade, tudo isso. Então, o pessoal a gente tem várias conversas com as entidades. Por que eu tenho que dar 3 orçamentos? É porque você tem que mostrar para mim que você está usando o mais econômico, né? Que você não está gastando a rodo, então você precisa mostrar. Por que eu tenho que ter 3 orçamentos diferentes sempre? É para você não favorecer uma determinada empresa, tudo tem que ser pensado para mostrar que o dinheiro é público e está sendo usado da maneira correta. Então, com a prestação de contas mensal, nós vamos analisar se está tudo acontecendo da maneira correta e tudo deu certo esse ano, a gente prorroga para o ano que vem o chamamento, mantém as entidades, dando tudo certo, e aí só vai fazer um novo chamamento lá em 2025. Legal. Quando eu falei ainda há pouco, né, que o Brasil não é um país de clubes, é fato, né, professor? Em São Paulo, se você colocar aí, tentar trazer quais os clubes que nós temos, conta nos dedos, né? Então, a administração pública é de extrema importância quando se pensa no direito do cidadão à prática esportiva, né? Independente de ser de competição ou não, mas é isso, né? Então, que bom, né? Que bom que tenhamos esse chamamento e que os clubes abraçam essa ideia, né? Não é uma tarefa fácil, não. Mas parabéns, né? Não é fácil, não. A gente coordenar todo mundo, todas as equipes, todos os campeonatos, mas né? Legal.
O uso dos espaços também. É bem trabalhoso, mas é gratificante. Eu gosto bastante. Legal. Você falou dos espaços aí, também temos noticiado aqui constantemente reformas de próprios importantes aí de espaços. Como é que estão essas questões? Olha, recentemente foi feita uma revitalização no Senderoc, né? Em parceria com o Instituto Botafogo. Mostramos aqui. Então, foi feita várias melhorias, teve a pintura, né? Fora essas parcerias que nós estamos construindo com várias entidades para ajudar a vitalizar nossos espaços, nós temos as nossas próprias ações da Secretaria. Então, é uma coisa que eu posso te dizer que está próximo. Eu não sei exatamente o andamento, mas o piso do Fioravante vai ser colocado o piso no Fioravante Ervolino. Que legal. Então foi feito o trabalho de pintura, mas nós estamos trabalhando para colocar um piso de polietileno. Polietileno? Acho que é polietileno. Então nós vamos colocar o piso em toda a área, não é só na quadra, é na área toda. Bacana. E nesse mesmo processo, nós estamos também trabalhando para colocar piso esportivo na quadra da Ponte Grande, nas externas, e na quadra externa do João do Pulo. Em duas delas, nós vamos colocar também o piso esportivo. Então as quadras já vão ficar mais aptas à prática esportiva. Bom. E tem outros projetos, né? Tem uma emenda do vereador Lauri, para o Bonifácio Cardoso, que também vai gerar melhorias. Tem uma emenda da vereadora Carol, que é para o João do Pulo, para colocar gramado sintético. Então, as coisas estão andando de uma maneira bem satisfatória. Feliz, né? Eu aqui do Câmara Esportiva, com a minha equipe, vocês lá da Secretaria, que estão com essa responsabilidade de gestão, mas o nosso esportista, né? O nosso munícipe. Carecemos ainda, né? De grandes investimentos. Essas praças que nós estamos citando aqui são praças, ainda, a maioria, né? Quase que a totalidade na região central, né? Mas que precisam ser revitalizadas, né? E estava aqui, de certa forma, num abandono tremendo, né? E essa gestão está mudando essa história, com essas reformas todas, né? Parabéns, viu, secretário Adriano, arregaçando as mangas aí, colocando em prática o que a gente queria, né? São essas reformas todas aí. Você falou da região central. Sim. Nós também temos uma equipe da Secretaria que está dedicada a fazer a revitalização das quadras na região periférica de Guarulhos. Então, nós temos aí na faixa de uma quadra a cada 15 dias sendo completamente revitalizada. A maioria delas, pintura, colocação de alambrado, troca tabela, coloca aro, rede, trave. Então, a gente está fazendo um trabalho. Também temos uma equipe dedicada para fazer revitalização William, das né, quadras. Departamento do diretor William, isso. William, um abraço, viu? Parabéns aí a você e a toda a sua equipe aí, que cuida disso com tanto carinho, né? E fica aqui o recadinho para a população, né? Que tem que ter também uma responsabilidade nessas questões. Nós cansamos de mostrar aqui praças que são revitalizadas, recebem um tratamento tão positivo por parte da administração, mas a própria população muitas vezes depedra lá, né? Invade o local, e fugindo do objetivo que é uma quadra ali no bairro, né? Então você, morador, seja qual for a região, tem uma participação também, uma responsabilidade importante na manutenção desses locais, né? Evitar que se jogue lixo, né? Nós mostramos aqui outro dia, se eu não me engano, foi no estádio Oswaldo de Carlos, o pai de uma criança cortando o alambrado, mostrando. Tem essa imagem aí, produção? Até para ilustrar o que eu estou falando. Inadmissível, né? Olha, fora o mau exemplo que ele está dando, não sei se era filho, se era. Enfim, quem era criança, se tinha um vínculo parentesco, mas estava lá cortando. Péssimo isso, né, gente? Péssimo. Uma coisa, Ulisses, que você falou é verdade. O espaço é público e é para todos. Né? Então não tem por que cortar alambrado e quebrar. Tá lá para usar, tá lá para todo mundo usar. Eu sei que às vezes tem disputa entre os grupos, né? Mas isso não tira o caráter público da instalação, da quadra. É para atender a comunidade. Né? Obviamente tem que ter uma regra, né? Não é? Sim. E se a gente arrumou a quadra agora, a gente só vai voltar nessa quadra porque a gente tem que andar em todos os lugares da cidade. Só vamos arrumar essa quadra daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Então arrumou agora, quebrou agora, vai ficar quebrado por um bom tempo, né? Tem que preservar. Ô, professor, aproveitando a sua presença importante aqui, nós falamos há instantes dos Jogos da Juventude, mas a agenda é grande, né? Fora as competições de federação, que envolvem o chamamento, nós temos competições importantes envolvendo o município, que são jogos regionais, jogos abertos,
Como é que vocês estão tratando essas questões? Bom, tem a final dos Jogos da Juventude em Sim, junho, agora, né? Inclusive a data foi alterada, é de 21 a 30 de junho, em Tatuí. Depois, logo na sequência, nós vamos ter os Jogos Regionais em Pindamonhangaba, de 4 a 12, se não me falha a memória. E nós já estamos nos organizando para essa participação. Vamos levar a maioria das modalidades. Estamos organizando e conversando com todo mundo, vendo a questão de participação. Em outubro, nós vamos ter os Jogos Abertos, que são os classificados dos regionais. Os Jogos Abertos de 4 a 10 de outubro, de 4 a 11. Parece que vai ser em São José do Rio Preto. Estava marcado para São Caetano, mas pelo jeito vai ser alterado. Sim. Esses são as competições que representam o município fora. Ainda aqui dentro nós vamos ter o Internúcleos, que é o festival dos núcleos de iniciação, que a gente mantém. Tivemos a primeira data no dia 6 de maio. Muito legal. Que o Juliano e o Tacinho foram lá. O próximo estava marcado para o dia 24 de junho, mas se a final dos Jogos da Juventude foi marcada no mesmo período, nós vamos puxar uma semana antes. Provavelmente vamos fazer dia 17 de junho. Legal. Dia 30 de setembro, a terceira fase. E dia 2 e 3 de dezembro, no finalzinho do ano, uma festa e um final de semana inteiro para juntar todo mundo. Essas são as atividades aí internas da divisão de esporte, com a iniciação e a parte do alto rendimento sendo representado fora. Beleza, né, gente? Que bom, fico feliz de poder estar aqui com o professor, dando visibilidade a essas ações do governo local aqui, né, da administração pública. Acabei de falar no primeiro bloco, é um direito do cidadão, a prática esportiva. Né? Às vezes as pessoas se veem muito distante disso, né? Ah, não, mas isso deve ser caro, não custa nada, custo zero, né? Não custa nada, Ulisses. E ainda hoje tem gente que acha que tem que pagar. Sim. Então o pessoal liga na secretaria, eu quero fazer natação, o João do Pulo, Sim. E quanto paga? Não paga nada. Aí a pessoa, nossa, eu achei que pagava. Muitos lugares ainda, muitas pessoas ainda acham que pagam as atividades da Secretaria de Esportes, mas não, é tudo gratuito, o local, o professor, o material, nós temos ainda vagas em vários espaços, estamos chegando no meio do ano já, assim, passou voando, né? Nós vamos fazer uma divulgação das vagas remanescentes, aonde tem vaga, e é tudo gratuito. De 6 até 18 anos, a gente vai divulgar. Vamos trazer isso para a Câmara Esportiva, vamos dar visibilidade a essas vagas que vão ser abertas. Está na tela já o telefone para informações, não é isso, isso. Professor? É isso aí, certinho. 2087-6850 e o 6866, que é direto da divisão de esportes. Inclusive o Internúcleos que nós fomos, que aconteceu, e as outras edições também, o custo é zero. Sim, olha. É só ir e participar. Olha, você papai, você mamãe, tem as crianças que precisam, né, ter no seu processo educacional a prática esportiva, né? A diferença daquela criança que tem oportunidade para aquela que não tem, gente, estou falando como educador, é enorme. Né? Aquilo que a proposta do esporte oferece, quando se pensa em educar, gente, é enorme. Né? É sociabilidade, é a criança que aprende a viver com regras, a criança que aprende a viver com a competição, com resultado positivo e muitas vezes negativo. Quantas coisas nós temos, né? A nossa vida é mais recheada de pontos negativos do que de conquistas, e é bom saber lidar com isso, né? E o esporte é essa ferramenta única que propõe tudo isso para os nossos jovens dentro de um processo. É a formação global, né, gente? Né? Você ter essa transformação aí que o esporte provoca, né? Não só na qualidade de vida, saúde, né? E isso não é só para criança, né, professor? Temos núcleos aí para a chamada melhor idade. Isso. Para as pessoas com deficiência, a secretaria cuida de tudo. Nós temos para todo mundo. A gente atende ali, começando na ginástica artística, 4 anos, né, 5 anos já começa na ginástica artística, nos núcleos de esporte a partir de 7 anos, Sim. De 7 até 17 a iniciação esportiva, de 18 anos até 99, 100, 101 é a divisão de qualidade de vida, que é da minha amiga Alice. Então tem núcleo espalhado pela cidade toda, tem atividade para todo mundo e é tudo gratuito. Sim. Você não paga nada para ir lá fazer atividade. Então, e como você falou, gera disciplina, respeito, socialização, aprende a entender quem é diferente. Né? Então é um processo que contribui muito para a formação do cidadão, realmente. Olha, que bom que nós continuamos fazendo história nessa questão do esporte,
nessa questão da atividade física. Eu digo aqui sempre, né? Quando se pensa em esporte organizado, já passamos aí de 50 anos, né? O município tendo essa responsabilidade para com o cidadão, para com o munícipe. Leve um abraço a todo o seu pessoal, né? Parabéns a você. Obrigado, Ulisses. Por tantas Obrigado. realizações Parabéns pelo programa aí. positivas. Mais alguma coisa que você queira colocar, que eu deixei passar batido? Não, acho que falamos sobre tudo. Não sei se tem alguma coisa nova aí. Se tiver também, já eu estou de volta aí e a gente fala. Sempre, sempre. E o Tassinho tem que estar antenado lá, né, Tassinho? Sempre Tassinho falando sempre com o trazendo Tassinho. coisas da secretaria e a gente fica com essa responsabilidade de informar aqui, né? Você que nos acompanha, né? Que maravilha. Professor, obrigado por mais uma participação Obrigado, com a gente Ulisses. aqui. Obrigado viu? mais uma vez. Sei que a agenda do professor está carregada para o final de semana. A nossa também, né, produção? A nossa também. Vamos ficando por aqui. O Câmara Esportiva volta, se Deus quiser, se Deus assim o permitir, na próxima terça-feira, às 12h30. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.